Acho que encheu o cartão. Então, essa, para mim foi importante, eu achei assim muito rico, porque nessa fase que eu vivo agora, que é fechar ciclos, né, fazer esse documentário, foi importante que é um momento que eu fecho um ciclo, mas de todas as entrevistas eu saio muito pensativa sobre o que eu fui, o que eu sou e o que vai ser agora, depois que eu for embora, e fechar esse... Para mim, pelo menos, foi muito rico, né, me fez pensar em tudo, né, nessa angústia e como que naturalmente as coisas se resolvem de uma forma ou de outra. A gente consegue resolver isso, né? Que bom. Tomara que sim, né? Porque e vai dar certo, Luan, vai dar certo. Espero que sim. Agosto de 2018. Trecho da última conversa que eu, Adriana e Luan tivemos sobre filmagens que realizamos com alguns jovens, visando a produção de um documentário de curta-metragem sobre suas condições de vida, trabalho e estudo. Nela, falávamos das nossas experiências, expectativas e autocrítica em torno daquele projeto. Só que este começara um pouco antes. Julho e agosto de 2017. Fragmentos de reuniões da equipe de estudantes e professores da UniOeste em Marechal Cândido Rondon, Paraná. Nesses encontros, realizamos oficinas de fotografia e cinema, ao mesmo tempo que discutíamos a produção de um filme cujos protagonistas seriam estudantes do ensino médio. Entre 2015 e 2016, haviam ocorrido as ocupações estudantis em escolas e universidades por todo o Brasil contra a reforma do ensino médio e a PEC 241, a PEC dos gastos. No segundo semestre de 2016, o movimento estourara no Paraná, com quase 800 escolas estaduais ocupadas. Embora de curta duração, a experiência fora intensa e influíra em nosso projeto. Em função de compromissos acadêmicos e de pesquisa, permaneceram apenas na equipe Adriana, Luan e eu. Por meio de informações obtidas nas escolas e com estudantes universitários que participaram da ocupação da UniOeste, caso do Luan, conseguimos realizar conversas filmadas entre maio e junho de 2018 com 6 jovens que haviam concluído recentemente o ensino médio. Alguns deles, inclusive, já eram alunos da universidade. Chegamos a conversar com um 7º jovem em 2019, mas o fato de ter assumido a tarefa de concluir o filme me levou a selecionar os que melhor se saíram como bons narradores. O material só pôde ser editado e finalizado em 2023, por razões que milhões de brasileiros já sabem. Bem, não, mas eu não sou tão brava assim. Podemos começar? Sim. Eu vou ficar quieta. Meu nome é Caroline, eu tenho 18 anos. Eu sou auxiliar odontológica, eu estudei todo o meu ensino médio em escola pública. Eu trabalho desde os meus 14 anos. Participei da ocupação em 2016, né? 2016. O pessoal foi líder da ocupação que começou no Trentino. Eu ajudei a galera a ocupar os outros colégios e tal. Vamos tentar lá estabelecer essa conversa. Antes de começar a falar, eu vou pedir para que você fale como se você estivesse olhando pro Luan aqui, assim. Ela vai ficar olhando pra mim, vai ficar uma coisa esquisita, né? Tanto faz. Na filmagem, né? Não fica olhando assim, ó. Não vai ficar olhando pra mim pro lado? Quer sentar aqui? Senta aqui. Eu acho melhor. Meu nome é Cauane, eu tenho 18 anos. Atualmente eu faço faculdade na UniOeste, eu faço curso de licenciatura de Educação Física. Eu também trabalho no período da tarde, estudo no período da manhã. E eu participei das ocupações de 2016, quando eu estudava no Colégio Estadual Frentino Saxa. Bem, eu acho assim, tem algumas coisas básicas que é importante, que eu acho que a pessoa dizer pra ficar pra nós como registro, né? Seu nome, eu acho bacana, nome, idade, né? Meu nome é Marcos, eu sou estudante de História atualmente, no segundo ano de História aqui na UniOeste de Marechal Cândido Rondon.
estou com 18 anos de idade. No momento eu estou trabalhando como jovem aprendiz numa empresa daqui da cidade, a Frimeza, no período da manhã. À tarde eu dedico meu tempo livre para outras atividades e à noite então eu venho para a faculdade para poder estudar. Eu acho que da minha apresentação por enquanto é isso. O que significa para você ser estudante? É uma pergunta meio complicada, porque ser estudante para mim ela, assim, tem muitos significados, né? Um que eu gosto de dizer é abraçar o espaço que você está, abraçar as pessoas com que você está ali no meio, nesse movimento que a gente tem dentro da universidade. É acolher a universidade como sua casa, as pessoas que estão ali como membros da sua família, né? Se dedicar para poder ter um futuro melhor para você, para as pessoas que vivem em volta de você, para a sociedade. O que significa ser estudante, né, para Acho você? que estudante, assim, todo mundo na vida precisa aprender. Então, desde pequeno, quando os pais colocam os filhos na creche, eles já vão tendo conhecimento deles. E assim, querendo ou não, eu sou estudante, eu quero ser alguém na vida, eu quero fazer uma faculdade. Eu sou estudante, eu não quero fazer uma faculdade. Então, você tem que estudar para você ter o conhecimento básico das coisas. É sempre bom estudar. Para mim, estudante é tu ter voz para falar, tu lutar pelos seus direitos, você ter sua opinião, você poder entender as coisas e formar sua opinião. Não que a ideia seja inserida nessa cabeça, você simplesmente entender e formar sua opinião na própria cabeça, o que você quiser, o que você entende a partir disso, ter cabeça para pensar, né? Ter direito às suas ações. Para mim, estudante é isso. Você gosta de estudar? Eu gosto. Por que você gosta de estudar? Eu acho que sempre, não sei, eu sinto prazer em agregar o conhecimento, sabe? Conhecer coisas novas. E é gostoso você encontrar alguém, comentar sobre isso e depois poder passar para alguém talvez uma informação que a pessoa não sabia. Ou você receber uma informação sobre aquilo que você conhecia, mas não sabia totalmente. É uma experiência muito boa, muito agradável. E trabalhar? Eu gosto do meu trabalho. Eu trabalho no mercado, não pretendo ficar lá para sempre, né? É uma constante meio complicada, porque ao mesmo tempo que a gente se sente muito feliz dentro da universidade, nós temos as nossas preocupações, né? Nós temos as nossas dificuldades, porque nós somos, além de estudantes, também somos, muitos são trabalhadores, né? Não conseguem só estudar, como é o meu caso. Eu sempre trabalhei. E com uns 15 anos eu comecei a trabalhar como auxiliar odontológico. Então isso é um conhecimento que eu tenho desde os meus 15 anos, vou fazer 19, então é algo que eu gosto bastante. Por quê você não quer fazer isso o resto da vida? Porque eu quero ser professora, eu realmente quero ser professora de educação física, quero fazer o curso de bacharel depois também, para poder investir um pouco mais ter uma amplitude maior de conhecimento, né, de áreas para poder trabalhar depois. Eu pretendo estudar, eu gosto de estudar para poder crescer, assim, não só pelos outros, mas por mim, sabe? Eu acho você estudar uma coisa tão bacana, você agregar seus conhecimentos, expandir. É uma coisa tão gostosa, estudar é tão bom, gente. Você gosta de trabalhar? Adoro. Gosta mesmo, tipo, meter a mão na massa mesmo. Eu gosto, eu trabalho bastante. Final do ano agora, antes de eu começar a faculdade, eu tava com 2 empregos. Eu trabalhei na clínica de auxiliar odontológica e à noite de garçonete na tabacaria, na frente da unidade, na City. Eu gosto de estar conversando com as pessoas, com o público, de lidar com as pessoas. É algo bacana que eu gosto. Como é que foi, na tua memória, o início das ocupações? Olha, pra mim foi uma coisa muito rápida, porque eu tava na aula, aí chegaram 2 colegas, a Mila e a Carolai. A gente tava, na verdade, assim, numa aula no ginásio, assim, com a galera, né? Elas pegaram o microfone e falavam, vamos ocupar o colégio, amanhã as portas vão estar trancadas. E assim, ninguém sabia o que era isso, ninguém sabia o que estavam falando, né? E como que foi essa organização? Você falou com a sua colega e aí o que vocês fizeram depois?
A gente criou um grupo no WhatsApp, colocou as pessoas que se interessaram no dia na sala e a gente começou a conversar sobre o que a gente poderia fazer. Daí a gente foi de sala em sala, pediu para todo mundo descer e se reunir aqui no ginásio e a gente falou o que a gente ia fazer. Claro que muitos alunos concordaram, muitos alunos não concordaram, né? E daí, isso de manhã, à tarde a gente passou para os alunos falando que eles não... Que à tarde é o ensino fundamental, né? Então eles não entendem muito o que está acontecendo, mas a gente tentou explicar de uma maneira que eles entendessem, né? A gente estava fazendo manifestações quase que toda semana contra a reorganização. Mesmo assim, o governo não dialogava com a gente. O que chamou a atenção dessa vez foi a presença de estudantes. Muitos deles fazendo questão de mostrar que fazem parte de uma iniciativa até então inédita no Rio de Janeiro, a ocupação de colégios estaduais como forma de protesto. Para existir, ocupar e resistir. Para existir, ocupar e resistir. Nós somos a favor de uma reformulação do ensino médio, mas uma reformulação do ensino médio que atenda necessariamente os estudantes, seja uma reformulação boa, não essa reforma, sem ser discutida, que vai contra o Plano Nacional de Educação. A reforma da educação é prioritária, só que a gente precisa de uma reforma que tenha sido debatida, uma reforma que tenha sido conversada, uma reforma que precisa ser feita pelos profissionais da área da educação. Todo mundo ficou assim, o quê? Como assim? Ninguém tava entendendo nada. Aí como elas eram minhas amigas, né, eu fui lá, falei com elas, a gente se reuniu o Marlos, e a gente conversou assim, trocamos umas ideias, poxa, bacana. Aí a gente então explicou para todas as turmas da escola, né, pra todo mundo reunido. Gente, só deu gente correndo pra tudo que é lado, pegar folha pra fazer cartaz, pegar tinta, pintar cartolina, colocar o culpado na frente do colégio, porque todo mundo viu o que era, todo mundo viu que valia a pena lutar, que a gente tinha que lutar, né. Foi uma coisa assim que aconteceu rápido. Na época eu era estudante do ensino médio, inclusive do Frentino Saxer, que foi minha casa, ensino fundamental, ensino médio inteiro, colégio público. E eu estava no 3º ano do ensino médio estudando à noite, né? Quando a gente estava então discutindo o que estava acontecendo, né? Que a gente estava num debate, conversando assim em sala de aula sobre essas mudanças que estavam tendo no ensino médio, essas atividades assim que estavam que o governo estava planejando, a mudança do plano do ensino médio. E eu lembro até bem da cena, que era uma noite que a gente estava discutindo sobre era uma semana, né, que a gente estava debatendo então sobre essas mudanças do ensino médio, e a gente estava vendo uns vídeos no Facebook de colégios que já estavam sendo ocupados no Paraná. Na nossa ocupação, não tem somente a ocupação da galera ficar sentada. Tem dinâmica, tem vida escolar, tem aula sim, mas a aula que a gente gosta, é a aula que a gente quer, a aula que nos emancipa, não é a mesma coisa diária que a nossa mãe estudou, que a nossa avó estudou, as mesmas coisas que contribuem sim, mas muitas vezes não. Por isso nós estamos aqui nessa ocupação, propondo uma nova escola. No começo meio sem entender nada. A gente foi pesquisando mais a fundo, conversando com o pessoal, olhando essas páginas dos colégios, os perfis que postavam essas coisas, e a gente viu que eles estavam se mobilizando muito por causa desse plano do ensino médio. E a gente começou a estudar a fundo isso. Porque foi em questão de 2 horas a gente ocupou o colégio. Foi uma coisa muito rápida mesmo. Eu acho que a gente foi o primeiro colégio aqui de Marechal. Então foi uma coisa muito rápida. A gente ainda não tinha esse conhecimento do que estava acontecendo. Então a gente começou a se informar, tudo. Mas foi uma coisa muito Como rápida. foi a recepção da maioria dos alunos quando vocês apresentaram a proposta? Assim, a gente, como eu vou dizer, a gente achou que a gente não ia conseguir, sabe? Mas quando a gente viu, todos os professores estavam com a gente também. E os professores, o diretor, todo mundo ajudou, sabe? Porque querendo ou não, a gente é aluno. E o diretor, os professores, eles têm um ar de superioridade, assim, de autoridade. Então, eles ajudando a gente, influenciando, falando que sim, que é bom, conseguimos convencer a maioria das pessoas, né, que isso era o certo a se fazer. E aí começaram os pais a atacar a gente. Porque a gente ocupou o colégio antes de fazer uma reunião com os pais. Até dá pra entender, assim, poxa, não foram avisados de nada, o que tá acontecendo? Meu filho chegou aqui de ônibus 7 horas da manhã no outro dia e não pôde entrar no colégio. Mas não era bem assim, a gente não proibiu a entrada no colégio, né? Que nem eu falei, a gente tinha várias oficinas, outras coisas.
mas nós conversamos com os pais. Muitos concordaram, já outros não gostaram. E assim, o outro dia de manhã, acho que foi uma das manhãs mais chocantes assim, que eu tive durante o meu período de ensino médio, porque a gente foi simplesmente bombardeado nas redes sociais. Os pais nos atacaram muito. Não todos, tivemos o apoio de muitos pais, mas os pais nos atacaram muito. O que esses pais? A gente então explanou, né, o colégio divulgou na página deles que não teria aula. Nós curtimos, comentamos então quais que eram os motivos, as nossas motivações, publicamos de nossos perfis pessoais mesmo, e a gente começou a sofrer ataques. Vocês não podem fazer isso, vocês estão privando nossos filhos de terem aula, vocês estão tirando o direito deles de estudar. Uma pedagoga, eu acho, ela foi falar comigo, ela falou assim, poxa, a escola sempre, né, sempre aberta pra vocês, por que vocês não vão deixar a gente participar? Eu falei, tudo bem, o diretor participa. Enquanto a gente falava, o diretor tava no WhatsApp, assim, ele fez uma live no dia da ocupação, falando que o Grêmio Estudantil, ele persuadiu pessoas, e tinham 30 alunos na frente querendo ocupar, enquanto existem 1.200 alunos na escola no total, que ele tinha medo que o patrimônio fosse estragado pelos baderneiros que estavam aqui dentro. Eles falavam que a gente estava sendo doutrinado, que a gente estava sendo direcionado para aquela ocupação, que os professores estavam entrando no nosso cérebro, que aquilo era uma doutrina de esquerda, e tudo quanto era coisa desse tipo, né? E quando a gente já tinha um diálogo próprio entre nós mesmos alunos, tanto que foram duas meninas, assim, elas reuniram o pessoal na quadra e falaram. Mas a gente deixou bem claro que a gente não iria desocupar a escola, que a coordenação não tinha nada a ver com aquilo. Foi uma coisa bem bacana. Que sempre tem muitas pessoas que são contra e não tem o que fazer. Quando a pessoa é contra. Não dá pra mim falar assim, não, você tem que ser a favor porque eu sou a favor. Não, cada um tem sua opinião, né? Mas foi bom que a gente conseguiu mostrar para os outros alunos o que a gente queria passar. Cresce o número de escolas ocupadas no Paraná por estudantes contrários às reformas do ensino médio propostas pelo governo federal. Agora já são mais de 170 em todo o estado. Essa ocupação do Frentino, por ser, eu acredito que tenha sido o primeiro colégio da região oeste do Paraná a ter ocupado, acabou chamando a atenção dos outros colégios daqui de Rondon também. Então logo o Sereta e o Heron Domingues reuniram o Grêmio Estudantil deles e foram falar com a gente. Eles foram lá nos visitar, né? Visitaram toda a estrutura, viram como que a gente estava equipado, como que a gente estava estruturado, nosso cronograma. Tiramos dúvidas para eles e falamos, não, vocês organizem então uma assembleia com os estudantes, com os professores, para tudo ficar bem esclarecido. E se precisarem a gente vai estar lá. Como é que era? E a comunicação entre as escolas aqui e fora, assim, como é que vocês chegaram a fazer contato com outras escolas de outros lugares do Paraná? Como é que era o contato das escolas ocupadas? Agora que você lembrou, eu lembrei mesmo. Foi um pessoal de Mercedes, uma escola muito pobre lá em Mercedes, que eles já estavam passando por situações horríveis. Eles entraram em contato conosco, né, pela página, pediram o nosso número, nós passamos para eles para podermos conversar. Fomos até lá, mobilizamos um pessoal para ir até lá conversar com eles, visitamos o colégio, vimos toda a estrutura que eles tinham, assim, cadeira quebrada, pedaço do forro caindo, salas com ventilador quebrado, janela quebrada, eles sem alimento também, eles não tinham, falaram que já estavam há semanas assim, sem ter janta, as merendeiras paradas porque não tinham mais o que dar de comida para os alunos, estavam dando sucrilhos e leite só. É comum a gente ter direito assim a falar, a ter opinião? Desde que não perturbe o outro, sim. Se você não invadir o espaço do outro, né, sem ofender, eu acho que a gente tem direito a total liberdade de expressão, né? Se não ofender os outros, não invadir o espaço dos outros, né? E você já sempre teve com respeito. Já teve sua vida invadida, perturbada? Olha, quando a gente participou das ocupações, teve um caso que mexeu bastante comigo. Eu fui para Nova Sarandi ajudar a ocupar a escola lá. Desculpa, gente. O pessoal foi realmente muito grosso. Acho que eu tô um pouco nervosa. Acho que foi a primeira vez, assim, sabe, que a gente tá falando em público, que a gente fica nervoso mesmo. Que foi ver os pais atacando a gente, assim, porque, tipo, eu saí daqui e fui pra lá ajudar a galera lá a ocupar, né? Como ajudar
O pessoal do Grêmio Estudantil pediu ajuda, né? Eu não sei se você ficou sabendo que os pais tacaram fogo lá. Ficou sabendo? Pessoal, uns pais à noite tacaram fogo nos cartazes de ocupação, tudo. E quando eu fui lá pra ajudar eles meio que atacaram a gente verbalmente, sabe? Ah, mas você nem é da cidade aqui, o que você tá fazendo aqui? Você não tinha que estar aqui querendo se intrometer. E eles falavam. Isso eu acho que foi muito chato, assim, porque a gente tava querendo ajudar e não deixava a gente falar, sabe? Não deixava a gente abrir a boca, nem dar opinião, simplesmente xingavam e falavam que a gente não tinha que estar lá, que a gente era criança, que a gente não tinha opinião, que a gente não tinha que se meter, que a gente não era nada lá. Foi duro de ouvir aquilo. A gente luta por uma educação melhor, chega alguém e ainda fala que ela vai piorar, tá ligado? A gente já não tava achando bom, aí chega alguém e fala que vai piorar, com o discurso de que vai melhorar ainda pra enganar a população. E aí a gente tem que mostrar que a gente estudou, o que tá acontecendo e que, né, a gente não pode deixar. Beto Richa, né, deu uma nota. Ah, eles estão lá, massa de manobra da CUT e da PP. Sindicatos ligados à CUT e ligados ao PT, que querem a baderna no país, usando de forma criminosa as nossas crianças das escolas, que estão nas ruas protestando não sabem nem o quê, numa perfeita doutrinação ideológica das escolas do Paraná e do Brasil. Só que lá os ataques foram ainda mais fortes, né? Porque o nosso colégio ele era muito fechado em volta, e o colégio de Mercedes ele tinha um muro muito baixo, então para qualquer um pular era facinho. E a gente passava medo às vezes à noite por não saber o que o pessoal poderia fazer. Pais que pulavam o muro para ir chutar as portas das salas que eles dormiam, gritar em volta do colégio, assustar mesmo, tacar pedra. Era uma situação bem complicada. Imagina tacar fogo nas coisas da escola, patrimônio público ainda. Gente, ridículo, ridículo. Não invadindo só o meu espaço, mas de como todo mundo que estava presente lá, né? Isso mexeu bastante comigo, eu achei muito, muito chato mesmo. Muito chato. E as atividades assim, de dentro do colégio nós sempre deixamos muito aberto, né? Os projetos que já tinham de basquete, futsal, essas coisas eles sempre podiam realizar. Para os estudantes nós sempre deixamos o colégio muito aberto, para eles poderem fazer o que eles desejassem lá dentro, sem infringir nenhuma regra que a gente tinha estipulado. Nós fazemos oficinas de esporte, fazemos até massagem de relaxamento, aula de sociologia para pré-vestibular, né? Porque foi na época de vestibular e Enem. Aí o pessoal meio que começou a desistir depois assim do 10º dia, sabe? O pessoal começou a largar um pouco. Aí meio que a gente ficou sozinho, assim, ficou um pouco sobrecarregado, sabe? Ficou eu e a Mila tentando se virar lá. E daí eu ficava tarde porque à noite eu tinha aula. Aí à noite a Mila ia lá, eu saía do cursinho 10h30 e ia pra lá pra dormir lá, pra gente ajudar. Acabou que foram dias difíceis, foram dias cansativos. E aí os professores começaram a pegar no pé da gente, né? Porque, já quantos dias já fazem, né? E daí as oficinas não estavam funcionando direito porque a galera não estava indo pra escola, né? A galera falava pros pais que estavam indo pra escola e acabava não indo, alguns. Mas os que estavam lá com a gente viram como foi bacana. Com o pessoal do núcleo também, a reunião que a gente teve no núcleo foi bem importante, porque eles viram que o aluno não estava lá só para estudar e para ficar repetindo o que iam estar falando pra gente, porque a gente tinha pensamento próprio, ações próprias, que se precisasse a gente ia tomar frente e ocupar de novo. E aí quando a gente teve que ceder foi complicado, a gente teve que ceder por ordem de polícia mesmo, porque por nós teríamos continuado com a ocupação, mas a gente recebeu uma intimação que se a gente não saísse em 2 horas a polícia ia tirar a gente à força de lá. Quem fez essa intimação? A gente ainda não sabe quem que fez isso, a gente realmente só recebeu uma intimação, assim, um aviso, se a gente não saísse em 2 horas eles iriam tirar a gente de lá. Foi complicado, tínhamos que sair correndo de lá, porque a gente até queria ficar, mas por questão de força maior a gente não ficou, porque isso foi à tarde, era umas 2 horas da tarde a gente teve que sair, eu acho que a gente estava em 5, 6 pessoas lá só, pra retirar tudo das salas, retirar a geladeira, limpar tudo. Foi uma correria bem complicada, mas foi por questão de força maior, porque por nós não teríamos desistido, não.
a gente só saiu de lá mesmo porque, assim, por nós, a gente ficava enquanto o governo não voltasse atrás. Nós teve interferência judicial, então por conta disso nós tivemos que sair mesmo, né? Naquela ocupação, gente, porque a gente mostrou tanta coisa, sabe? A gente mostrou que a gente tem voz, que a gente consegue quando a gente quer. Que o pessoal, para que o pessoal possa ver, sabe? Os jovens que estão no ensino médio agora, eu acho que eles tinham que tomar isso como... Ai, como eu posso dizer? Gente, esqueci a palavra. Eles tinham que ver isso, assim, pra fazer o mesmo, sabe? Porque, gente, é lutar, é educação, é conhecimento. Se não for pra nós esse ano... Porque pra nós estávamos saindo do terceiro ano. Pra gente não ia afetar nada. Mas por questão aos outros, sabe? Pensando nos nossos filhos, nossos irmãos, conhecidos. A educação deles, sabe? Porque pela gente nós estávamos saindo do terceiro ano. E quem estava lutando lá era o terceiro ano. Quem estava presente lá, participando de tudo, era o terceiro ano. Isso que foi o mais bacana. Ver que a gente estava deixando um legado para os próximos que viriam. Eu acho que isso foi o que mais marcou, realmente. O medo. O medo são muitos. Eu acho que o medo é não deixar a gente poder falar, não deixar a gente ter voz, não deixar as diferenças ficarem explicitadas, não ter espaço para nós, que somos diferentes, não ter espaço para as massas, para o pobre, para o sem terra, para o homossexual, para o travesti, sabe? São coisas assim que eu realmente tenho medo de que essas pessoas não possam falar. Esse é o maior medo do mundo. Um sonho. Sonho? Eu quero estudar muito, ser uma profissional muito boa no que eu vou fazer, para poder transmitir todo esse conhecimento para os outros. Medo. Eu tenho medo de altura. Por quê? Eu tenho muito medo de altura. De onde vem esse medo de altura? Não sei, eu tenho medo de cair. Acho que é porque da minha labirintite, eu fico meio tonta, não é legal. Não é nada legal. Um medo. Um medo? A gente sempre tem vários medos, Só né? fala os medos. Eu tenho... eu tenho muito medo de perder as pessoas próximas de mim. Porque são pessoas que me apoiam muito. Que sempre estão comigo, né? Acho que é o maior medo, assim. Medo de alguma coisa não dar certo. Medo de tentar e não conseguir, mas isso só vou saber se eu tentar, né? O que você quer pro futuro? Muitas coisas. Se você fosse pensar assim, que pudesse escolher o que daqui pra 10 anos. Daqui 10 anos? Olha, já me fizeram essa pergunta várias vezes quando eu tava no ensino médio. Quem seria, então, a Carol daqui 10 anos? Quem você acha que vai ser a Carol? Eu quero estar feliz. Provavelmente uma família, talvez casada, com filhos, alguma coisa assim. Feliz talvez não, é um pouco, né? Mas uma união com alguém, ter uma família, ter meus pais, e ter um emprego bom, né? Todo mundo quer ter sempre um emprego bom. E estudar. Tem que ver que eu vou me dar bem e agarrar e correr atrás. E o futuro que te reserva? Não sei. Deixa acontecer. O que for pra vir vai ser. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar hoje, fazer o que tem que fazer hoje, lutar pelo que você acredita hoje. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Você é feliz? Eu sou. Faço o que eu tenho vontade, assim. Eu acho que eu não deixo passar nada, sabe? Quando a gente tem vontade de fazer uma coisa, a gente tem que ir lá e fazer. Tem que aproveitar, né? Eu me considero uma pessoa muito feliz. Que bom. Sim. É isso. É isso.
deu que uns 30 e poucos minutos 33 minutos. Passou tão rápido, a gente nem viu. Muito obrigada. Passou muito rápido, mas a vida realmente não é um filme. Agora é fazer isso aí, né? Agora é pegar esse material, filmar algumas externas, aí que a gente precisa, né, algumas já foram feitas, e até o final do ano, agora eu vou ter que esticar um pouco o projeto, né? Não dá pra correr agora em agosto, né? Mas ao longo do segundo semestre, tentar dar um ponto final nisso e fazer o filme. Acho que valeu, né? Valeu, acho que foi uma experiência muito boa. Sim. É nóis.